significa que o nosso assunto já foi todo trabalhado. Vocês estão preparados para o vestibular. Falta só falar de Poliados de Platão, basicamente. Tá? Então, ai meu Deus, será que eu consigo passar no vestibular no segundo ano? Consegue. Você só não consegue entrar na faculdade. Tá? Então, assim, ó, deixa eu colocar eu aqui, tá? Se por acaso acontecer de você passar no vestibular no segundo ano, o que eu quero que aconteça? Que você se encha de gana, de garra, para fazer um terceiro melhor ainda. Falou, se eu passei no segundo, eu passo no terceiro. Não é para falar, não vou estudar mais que eu já estou preparado, porque aí a gente se atrapalha e se perde, tá? Mas isso é verdade. Vocês têm sim a preparação para conseguir. Vocês já têm a maturidade que vocês não tinham no primeiro ano. Matheus está chegando. E eu acredito muito em vocês em relação a isso, tá? Então, a gente vai refinar agora com... a Laura chegou. Peraí, só colocar os 3 aqui. Refinar agora com exercícios. A teoria já está feita mesmo. A outra Mirella chegou também. Mirella Bueno. Certo. Então, pessoal, se você olhar lá para a teoria como eu estava falando, ó, ele mostrou aqui um cilindro, um cone, ele girou e fez a figura. Ele fez uma composição. Aqui na figura 1 eu tenho 2 cones. Eu consigo rotacionar e chego na minha figura. Ele saiu a partir de um triângulo rotacionado. Aqui na segunda figura eu tenho um cilindro e 2 cones. E na terceira figura eu tenho um cilindro e um cilindro dentro. Aquilo que eu falei dessa forma de papo... Oi, desculpa, pode falar. Não está aparecendo. Ah, eu estou compartilhando o seu livro. Vou compartilhar agora. Aqui, ó. Estou mostrando isso aqui para vocês, tá? O que eu falei ontem na aula, não sei se vocês já assistiram, eu fiz uma live ontem, fiz um monte de live ontem, né? Fiz pelo Facebook, eu nunca tinha feito, achei legal. Essa fórmula eu conheci quando eu trabalhava num cursinho, né? O material era explorava tudo que era detalhe que tinha da matemática, e como é muito interessante aquela fórmula lá, eu optei por falar para vocês, mas o nosso livro não toca nesse assunto. Vamos tentar fazer por isso? Vamos, podemos fazer. Mas não é necessário. Isso aí é mais assim, um vestibular super difícil que o conhecimento básico da matemática, olha esse trem, não resolve. Já que eu estou compartilhando a tela, esse exercício é do Enem. Só que ele já coloca meio que com a resposta, aparentemente, ou está uma diagramação diferente. Ele pede para você associar as figuras, né, à sua figura espacial. Ou seja, ele quer que você gire cada uma delas, tá? Então, como eu não estou vendo a resposta aqui, junta rapidinho, liga os pontos. Eu parei de compartilhar, gente? Cliquei errado. Cliquei errado no botão, tá? Então, tente aqui que eu queria, ó. Tente descobrir qual figura que vai ficar. Essa questão é questão do Enem, que quando cai, eu acho assim, ela é feita para você acertar, ela é feita para você fazer rapidamente, ó. Então, quando eu faço o simétrico, eu vou ter aqui uma figura igual. Quando eu giro, que é a revolução, e tem várias questões do Enem que fazem isso, tá? Ó, eu vou ter essa figura sendo formada. A 2, eu associo a qual das figuras que eu estou vendo aqui? Que tem essa aparência que eu desenhei aqui, ó. Parece um prego. Aí, né? Então, aqui é a 2. Qual que é a próxima? Vamos ver essa de cima. A 1, vocês associariam a qual? Tem que girar. Ó, girei. Girei aqui. A D. A letra D. Então, a 2 fica na letra... A 2 não, a 1, né? Fica na letra D. Agora, essa que parece... Tem um pininho aqui, ó. Quando você gira... Eu não sei se eu fico com fome com esse exercício, mas ela me parece um hambúrguer. Sou criativo, né? Ó, 3 parece a... A 3 eu associo a A, isso mesmo. E aí tá faltando 2 que fica fácil de perceber. A 4 vai com onde? Você tem essa opção e você tem essa opção. A 4 vai na D. A 4 na B e a 5, consequentemente, na E. O nosso livro, ele tirou as alternativas aqui, mas você tinha alternativas A, E, tal. Então, quando você ia eliminando... na outra página. Ficava, mas não é desse jeito a pergunta, tá? Por isso que eu estou estranhando. Quando você ia olhando, ficava mais fácil ainda. Você pode reparar aqui, ó,
que você tem, ó, a primeira figura, ou vai ser, o Thiago chegando, a B ou a D. Quando você faz isso, você já mata um monte de opção, tá? Então, rapidamente você chega na resposta final. Então, Thiago aqui, tá? Ó, o exercício 2, eu estou olhando para esse aqui porque a gente tem, está na minha frente aqui, deu vontade de fazer, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, deixa eu limpar a tela. Ó, o que você tem? O eixo está inclinado. Então, quando eu faço o simétrico desse, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter um losango virado para cima. E aí, quando eu rotaciono, isso aqui parece uma bundinha de uma flecha, né? Quando eu rotaciono, eu vou ter isso aqui. O legal dessa aula é essa visão, essa imaginação nossa. Tá? Então, quando eu olho para isso, eu vou parar de falar. O que vocês veem? Meu desenho está feio, tem um mais bonito aqui embaixo. O que vocês conseguem ver de figuras conhecidas? Triângulo. Triângulo, mas eu já rotacionei, já virou figura espacial. Pensa no 3D. Um cone. Um cone. Tá. E lá embaixo? Um cilindro. Um cilindro. E aqui? Lá embaixo onde? Aqui, ó. Eu tenho um cone aqui. Eu não sei se foi esse que você me falou. E o de cima? E o de cima, ele é, na verdade, um buraco. Tá? Isso aqui é um vazio. Eu posso colocar coisa aqui dentro. Então, o legal de você sacar isso é que se forem as mesmas medidas, esse triângulo e esse, eu acredito que seja, se você pegar isso, tirar daqui e encaixar aqui, o exercício está falando simplesmente de um cilindro. Você calcula o volume, a área o volume do cilindro e já era. Tá? Deixa eu confirmar a pergunta lá em cima. Vamos ver aqui, ó. Olha só, o losango. Losango vão ter os lados congruentes, os ângulos opostos congruentes, ou seja, esse triângulo que vai ser formado aqui vai ser igualzinho ao triângulo de lá, tá certo? Tá? Então, se você conseguir descobrir essa distância, que representa a altura desse losango, né, e conseguir fazer essa transposição de olhar isso como um cilindro, você resolveu o exercício. Vamos limpar aqui, eu vou resolver com esse olhar que não tem nada a ver com o que a apostila fez, tá? Olha, eu tenho aqui, quanto que é o lado? 6. Eu percebi que, se eu fizer isso aqui, ó, vocês viram a maquininha que eu fiz no vídeo lá? Depois eu mostro aqui para quem não viu. Eu fiz na pandemia. Deu uma dó desmontar essa câmera. Tá aqui, ó. Então eu tirei esse cone que a gente viu lá embaixo e eu encaixei aqui em cima. Então eu repus, né? E a gente tem o cilindro. Ótimo. A altura do cilindro está aqui, ó. A altura é 6. O raio representa esta distância aqui, ó. Alguma sugestão para descobrir o raio? Alguma sugestão para descobrir esse raio? Do triângulo, né? E a gente tem o triângulo, tem o ângulo, né? Isso é primeiro ano. O que eu faço aqui? Eu faço por seno, ó. Seno de 30 é o cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30 vale meio, é o R sobre 6, o meu R vale 3. Então, estamos falando aqui de um cilindro de raio 3 e altura 6. Determine, cadê? O volume. A área da base vezes a altura. Que fácil. Ó, π vezes 3 ao quadrado vezes 6. 9 vezes 6, 54π. Tá? Ó, o que ele fez aqui? Ele primeiro achou a altura, que é 3. O volume gerado pela rotação contém o losango, é igual ao retângulo tal. Vamos ver o que ele faz aqui embaixo. Quer ver? Eu vou limpar a tela, senão fica estranho os escritos, tá? Ó, o volume vai ser igualzinho eu fiz. Ele pegou, ele tirou isso daqui e jogou para cima. Então, nesse ponto da matéria, eu quero que vocês sejam criativos, tá? Vamos mudar um pouco mais aqui e a gente vem, então, para os exercícios de aula. Ó, exercício aqui, isso é campeão em provas minhas, tá? Inclusive, eu estava vendo, a gente tem uma prova chegando, depois a gente pode até pensar em matéria. O retângulo de medidas 3 e 4 faz uma rotação completa em torno do seu lado maior. Tá? Em torno do seu lado maior, você vai girar. Você vai pegar isso como se fosse uma porta giratória, conforme a ilustração. Que figura que vai montar aqui?
Figura que vai gerar, quando eu rotaciono, imagina, sei lá, a apostila de vocês. Eu lembro que você segura na espiral e fica girando aqui assim, ó. Isso aqui vai virar um retângulo para cá também. De medidas 3 e 4. E quando eu giro, nós temos isso. Sabe o que eu estou pensando? Fica ruim para quem não sabia as matérias anteriores. Estou falando, não preciso explicar mais nada, desde que você saiba o resto. Que figura é essa? Cilindro. Oi, é um cilindro, legal. Ele está pedindo letra A área total de um cilindro. A gente aprendeu lá, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. E depois ele pede o volume, e eu fiz ali em cima, área da base vezes a altura. Tá? O único detalhe nesse exercício, que é meio chatinho, é que ele quer o π igual a 3,14. É da Unesp. O Unesp não costuma fazer isso. Mas vamos lá. Então, posso ir escrevendo aqui, gente? Ó, a área total é 2 áreas da base mais a área lateral. A área da base, eu faço de lado porque eu já percebi que eu vou usar lá no volume. Vai ser π vezes 3 ao quadrado, que vai dar 9π centímetros quadrados, né? A área lateral é 2πrh, que vai dar 2 vezes 3, vezes o π, né? E vezes o h, que é 4. Eu fiz meio fora de ordem. 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. 24π centímetros quadrados. Então, a sua área total vai dar, ó, 2 vezes o 9π mais 24π. A área total dá 18π mais 24π. Esta área total vai dar 38,42π. Errei, 42. Eu não vou substituir o π não, tá? Depois ele mostra a resposta, quanto que dá a conta aqui. Quem quiser pode anotar. 42π centímetros quadrados. Aí vem aquela pergunta do aluno. Mas, Jaime, a Unesp falou para você usar, e você não está usando. Se fosse a Unesp eu perderia ponto. Ele quer saber se você sabe multiplicar com vírgula. O volume era da base vezes a altura. Volume vai dar π vezes, vai dar o 9π que a gente já tem ali atrás, né? Vezes a altura 4, isso dá 36π centímetros cúbicos. Pode copiar, esse eu tenho que esperar porque eu vou precisar apagar para poder mostrar o outro. A ideia que eu falei, que como hoje eu não tenho que dar teoria, né, trabalhar muito com coisa nova, eu atrapalho deixando vocês grandes? Vocês continuam vendo a luz aí, não? Tá. Eu fico com vontade de trabalhar em grupos. Eu tenho a ferramenta, não sei se vocês já usaram aqui o Breakout. Vocês já usaram Breakout Rooms? Não. Eu divido vocês em grupos menores. E aí eu vou falando que exercício que eu quero que vocês façam. É como quando a gente ia lá embaixo para ficar fazendo exercício. Só que isso funciona se vocês estiverem com a câmera aberta e conversando entre vocês. Senão, não funciona, tá? Então, eu vou pedir, eu estou vendo aqui a Duda, a Ana, mas aos que não estão participando, se eu fizesse uma atividade diferente hoje, se vocês participariam. Faz um joinha para mim, se vocês não toparem, a gente desencana. Bom, a maioria... Ah, lá, a Mirella respondeu, legal. Beleza, Matheus. Então, ó, o que a gente pode... Deixa eu ver, o restante tá pensando aí, né? O que a gente pode fazer é isso. Mas, Jaime, eu não tenho câmera. Não, mas você tem, eu acabei de te ouvir. Isso que é o importante. Sim. Se vocês conversarem entre vocês, porque vocês vão trabalhar o exercício em grupo. Se eu dividir vocês em grupo, eu consigo estar em um grupo por vez. Vocês vão me chamando pedindo ajuda, tá? Vamos fazer essa experiência hoje. E aí, depois, se vocês gostarem, a gente faz isso mais vezes. Tá? Aos que não participarem, vocês voltam e reclamam assim, Jaime, sei lá, vou falar um nome, né? O Gui não está participando, aí eu vou ajeitando os grupos. Eu faço isso nas outras salas e é bem diferente, é bem interessante, tá bom? Então, ó, eu vou minimizar vocês para eu poder ver aqui. A gente vai trabalhar agora com o exercício 2, eu queria que vocês já começassem a ler,
e eu vou separar, vou botar grupo de 4 pessoas aí, e a gente experimenta. Aí depois eu quero que vocês falem, foi legal, ou não faz mais, né? Ó, vocês estão em quantos aqui na sala? 13? Então, eu vou criar 4 grupos e eu vou falar para ele dividir automático. Criei. Beleza. Ó, eu estou abrindo o grupo e eu consigo conversar com todos por mensagem. Vocês vão aceitar o pedido que eu vou fazer agora, tá? Vocês podem compartilhar a tela lá, se você quiser escrever. Pense no exercício 2. Olha lá, a Duda já foi. A Letícia e o Matheus foram também. Aceita, Ana, isso. Muito bem, o Gui aceitou. Laurinha aceita. Maria Júlia. Aí. Carol, Marcos Neves e Mirella, aí, se vocês podem aceitar esse pedido aqui. Tiago também. Se vocês não quiserem... Ah, foi lá, beleza. Tiago e Mirella, se por acaso não conseguirem clicar, vocês podem abrir o áudio e conversar aqui. Aqui já é um grupo também, não tem problema. Tá? Escutam o exercício 2. Eu vou olhar lá para interagir com vocês agora. Trapézio. Nossa. Fala, Marcos, aceita esse pedido que eu fiz aí, tá? Eu divido vocês em grupos hoje. Carol, eu mudei você de grupo, tá? Aceita lá. Manda de novo o quê, Marcos? Eu já te mandei pro grupo aqui, ó. Marcos Neves está no quarto 4 aqui, ó. Vou te botar, então, no 2, tá? Vê se você recebeu. Show, agora eu vou andar. Mas a Carol tá aqui comigo, então. Como é que vocês estão aí? A gente tem um trapézio, né? E tô girando em torno do lado maior. Se vocês quiserem A gente compartilhar... não conseguiu ler o que você tinha mandado. Então, o que eu estou falando aqui, né? Eu fiz a leitura junto com vocês, só rapidamente, né? O trapézio isósceles, ele vai ter as bases paralelas, e ele fala que a base maior é 4, a base menor é 2. E ele dá a altura também. Ele vai girar esse trapézio pela base maior. E a minha pergunta foi assim, que figura que vai ficar? Que figura que vai ficar? Eu perdi vocês aqui de vista. Aqui, pronto. Estou vendo. Eu não sei como é que funciona para vocês me pedirem ajuda quando eu estiver em outros grupos, tá? Deve ter algum botão aí, Ask for Help, alguma coisa assim, tá? Então, ó, eu vou compartilhar a tela, mas eu acho que se eu compartilhar a tela e sair, essa tela sai. Duda, se você quiser compartilhar a tela para escrever, ou qualquer um de vocês, vocês podem fazer isso. Tudo bem? Esses grupos só funcionam com vocês discutindo, senão a gente pode voltar ao normal aqui. Você conseguiu desenhar? Que figura que formou? Ai, tô desenhando ainda. Tá bom, então eu vou girar entre os grupos e depois eu retorno aqui, tá? Tá.
Se a gente te chamar, você escuta ou não? Eu recebo uma mensagem. Se eu demorar, porque eu tô, tipo, no meio de uma frase, alguma coisa assim. Tá bom. Tá? O Marcos conseguiu mandar mensagem para mim também. Eu não sei como é que ele fez. Pessoal, ó, vocês conseguem compartilhar a tela se vocês quiserem, viu? Conseguiram desenhar a figura? Sim. Que figura que é? Eu sei que é um trapézio, mas depois de girar. Parece uma placa de pare, né? Aí vai girando, vai dar... A gente pensou em fazer 2 cilindros, 2 cones e um cilindro. Muito bem, exatamente. Só acertando o discurso, né? A placa de pare ela tem 8 lados. Se você partiu de um trapézio, quando você rotacionar ela, ele vai ter 6 lados aqui, ó. E aí você viu a figura perfeitinha, tá bom? Então agora você pode separar isso, né? Em um cilindro e 2 cones. Esse cone vai ser igual a esse, então você acha 1 e faz vezes 2. E as medidas ele já falou, porque se ele deu a altura do trapézio, você tem o raio dessas figuras. Tá bom? Eu vou no outro grupo que está me chamando e já retorno aqui. Letícia? E aí, Jaime, você sumiu? Não, eu estou andando pelos grupos. Aí eu vi a hora que você me chamou, mas eu estava terminando de explicar uma coisa. Vocês que mudaram de sala, entendeu? A gente muda de sala aqui. Deixa eu te perguntar, vocês conseguiram desenhar o exercício 2? Não. Eu nem fiz ainda, já. Tá, olha só. Eu tentei desenhar, mas não deu certo. Quando a gente está em grupos, eu habilitei para vocês, vocês conseguem compartilhar a tela. Como eu vou compartilhar, é capaz que quando eu saia da sala, isso se perde, tá? Mas a gente tem o que ele fala aqui no desenho, que é um trapézio isósceles. Então, temos um trapézio isósceles. Tá aqui e aqui. Aí nós vamos girar esse cara em relação a esse eixo aqui, que é o lado maior. Então, quando você girar, você vai ter o mesmo cara embaixo. Você vai ter isso aqui, ó. Eu fiz do lado. É por isso que deu errado. Ele falou que ele girou em torno da base maior. Ah, eu não tinha lido. E aí, quando você rotaciona, a figura que a gente vai formar vai ter essa aparência aqui, ó. Ó, isso. Isso. Isso aqui. Isso aqui. Olha que lindo que fica, gente. Que figuras que compõem o nosso desenho? Que sólidos que vocês reconhecem aqui? Um cilindro? Um cilindro, tá. Uma pirâmide? Não é pirâmide. Ele girou, né? Um triângulo? Não, imagina, quando você gira um triângulo, o que vai dar? Essa figura é redonda. É um cone. E você tem um cone aqui também. Tá bom? Então, depois eu vou... Me lembra de mostrar a maquininha lá que eu falei, tá? A gente tem pouco tempo. Pelos dados do exercício, ele falou que aqui vale 2. Então, a altura do seu cilindro é 2. Ele falou que a altura do trapézio, né, que era o inicial aqui, era 1, se eu não me engano. Deixa eu voltar lá e olhar. Altura 1. Então, aqui vale 1. E esse 1 representa o raio do cilindro e também o raio do cone. Então, se eu pedir para você o volume desse negócio, eu vou confirmar lá se ele quer o volume, ó, eu quero saber o volume disso. Você vai fazer o volume do cilindro mais 2 vezes o volume do cone. O volume do cilindro era da base vezes a altura, o volume do cone é 1/3 da base vezes a altura. E a última pergunta, né? Ele falou que aqui vale 4. E ele é isósceles, ou seja, esse lado aqui é igual a esse. Se dos 4, 2 ficou com essa parte, quanto que sobra para eu espalhar para esses 2 caras aqui? Do 4 eu estou tirando 2, quanto que vai sobrar? 2. Vai sobrar 2. E aí, não é para cada lado, não. Sobra 2 para eu espalhar para cada lado. Então, tanto essa parte quanto essa parte vai dividir esse 2. Vai ter 1 para cada um, Matheus.
Opa, aqui eu errei o botão. Vai ter 1 aqui, de altura, e vai ter Jaime, ela pediu pra você aceitar ela. Tá. Eu vou voltar lá então, gente. Não sei se você consegue dar um print aí, porque eu acho que quando eu sair... Ô, Jaime, a gente somos os únicos que estamos de grupo de 2? Na verdade, eu criei grupo com mais gente. Aí o pessoal não foi aceitando, eu fui remanejando, tá? Mas assim, tanto faz. Isso é diferente. Tá bom? Tira uma foto aí para não perder essa imagem, se caso eu sair e sumir. Deixa eu ver se eu consigo aceitar ela daqui. Tá bom. Não consigo. Deixa eu ver aqui, breakout, aqui, achei. Qual Mirella você está falando? Ah, Alves. Tá. Tá bom. Tirou foto? Já. Deixa eu ver se eu sei fazer aqui. Eu não tô sabendo sair. Ó, eu vou descompartilhar então. Leave room, aqui, consegui. Ei, Carol, ficou aqui, não quis ir? Eles vão voltar para essa sala agora, tá? Eu estou encerrando os quartos, os rooms, mas era mais para vocês terem uma ideia dessa dinâmica, porque eu nunca tinha feito com vocês. Deixa eu me colocar aqui grande. Spotlight. E eles já estão retornando. Tem um que eu chamo eles direto de volta aqui. Eu não soube fazer o botão. Pronto, estão chegando. Eu encerrei, tá, pessoal? Só porque a gente tem pouco tempo de aula, já vai dar o sinal, e aí eu fecho com vocês aqui. Então, assim, eu não sei como é que vocês se sentiram nessa atividade, é diferente. Pessoas que faz tempo que eu não conversava, eu consigo conversar andando pelos grupos. Se vocês gostarem, a gente consegue fazer mais disso até por ser o final do ano. A máquina que eu falei, deixa eu não derrubar a pilha aqui, ó, era uma máquina fotográfica que eu tinha, eu desmontei essa máquina, porque eu precisava do motor. Aí eu precisava de um lugar para pôr pilha, eu falei, já tenho. Então, eu montei com essa caneta, essa maquininha aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Você tem uma figura plana, quando eu coloco a pilha, essa figura gira e gera sólidos de revolução, tá? Então, se você assistiu o vídeo que eu fiz ontem, eu fiz vários exemplos assim, tudo bem? Então, mas a ideia é essa, a figura base é esse polígono. Então, eu vejo qual que é o eixo e consigo construir aí as imagens. Eu fiquei com dó de desmontar essa câmera, mas faz tantos anos que eu não uso câmera de filme, tá? Bom, saiu o exercício? Quanto vocês acharam? Ó, tá aqui. Ele faz o desenho... Achou. Quanto você achou? Eu não sei se estava certo. Tinha dado o volume do cilindro, a gente fez separado o volume do cilindro, mas os dois cones. O volume do cilindro tinha dado do cone π sobre 3 e do cilindro 2π. Então, aqui, ó, o volume do cilindro, vou botar π aqui, vai ser, ó, π vezes 1 ao quadrado, vezes a altura 2. Então, você está certo, dá 2π. 2π, deixa eu ver que unidade, centímetros cúbicos. O volume do cone é 1/3 da área da base, que vai ser π vezes 1 ao quadrado, vezes a altura dele, que a gente percebeu que é 1. Então, esse volume aqui vai dar π sobre 3 centímetros cúbicos. O detalhe é que esse daqui são 2 vezes. Então, quando a gente for fazer a soma, você vai pegar o 2π mais π sobre 3 mais π sobre 3.
tirando o mínimo, vou vir para cá, você vai ter 6π sobre 3, certo? 6π, estou tirando o mínimo aqui, ó, 6π sobre 3, mais π sobre 3, mais π sobre 3. Isso dá 6, 7 e 8 π sobre 3. Resposta à letra C. Vocês, imagino que numa aula de história isso seja legal também, né? Eu uso bastante com os outros alunos, né? Eles participam bastante, eu acabo diminuindo e eles mandam pergunta e vou fazendo. Se vocês gostaram, vocês me falam, eu tento fazer isso mais. Se os professores, se achar que cabe para algum professor, sugere, mas tem que mudar na configuração para dar certo, tá? Então ele tem que deixar configurado o que ele consegue utilizar. Eu vou passar para vocês, pessoal, as respostas aqui do livro, porque eu não vou conseguir fazer todos na aula de hoje. E aí, se falar, fiquei com dúvida em tal, e na semana que vem a gente faz, ou você me manda antes, eu gravo, tá? Ó, o exercício 3, ó, considere o losango cujos lados medem 6. Um dos ângulos mede 60 graus. A rotação desse losango em torno dos seus lados, de um dos seus lados, gera um sólido cujo volume em centímetros cúbicos é. Esse desenho é idêntico ao da flecha que eu fiz anteriormente. Então, quando ele faz aqui, ó, o que eu tenho? O cilindro, um cone em cima, um cone embaixo, tá? E vai ficar interessante assistir a gravação, porque cada sala eu fiquei gravando, viu, gente? Esse buraco aqui, ele é encaixado por esse cone, que eu vou botar aqui, ó. Então, o volume do treco aqui vai ser o volume do cilindro. Falei que não ia fazer, mas eu não resisto, né? Ele me falou que o lado é 6 e o ângulo é 60 graus. Se aqui é 60 e aqui é 6... você consegue descobrir por trigonometria a medida que falta. Tá? Olha só, esse cara representa o cateto oposto. E ele representa o raio. Eu sei que o seno de 60 vai ser R sobre 6. Raiz de 3 sobre 2 vai ser o R sobre 6. Né? Multiplica em cruz, o nosso R vale 3 raiz de 3. Você tem que isso aqui mede 3 raiz de 3. Você tem que isso aqui, que a altura mede 6. Você vai achar o volume do seu cilindro. A área da base, que é π vezes isso ao quadrado, vezes a altura, que é o 6. Gravei aula de elipse ontem, tá bem legal também. Se vocês estão vendo isso com a Renata, se quiser, fique à vontade de assistir, tá? 9 vezes 3 aqui vai dar 27, vezes 6 π. Eu não sei quanto que dá. Vamos ver. Tá aqui embaixo, ó. 162 π. Essa é a resposta. Tá bom? Eu vou parar com esse porque eu acho que não dá tempo de fazer mais. De tarefa, terminei os de sala. Tá? Faz os dessa aula que a gente não fez. Primeira coisa é fazer o desenho e depois analisar o desenho. Tem 3 minutos aqui ainda. Tá bom demais. Aqui dá para ler o 4, tá? É só subir um pouquinho a tela. Na figura BCD é um retângulo, sendo todas as medidas aqui, ó, o BC, o BE e o EA valendo R. Então, ó, aqui é R, aqui é R e aqui é R. Pronto. Eu sei que ele vai girar, né? Ó, determine o volume gerado pelo triângulo quando o retângulo dá uma volta em torno do AB. Opa, em torno do AB é isso. Quando você girar, você vai ter isso aqui, ó. Esta figura. Agora, ó, volume gerado pelo triângulo. Então, quando você vai girar o triângulo, é isso que é o sólido, o resto não é. Então, o que você vai ter que descobrir, gente, ó, essa parte aqui, vai ser o volume do cilindro, ó, volume do cilindro, não vou fazer conta que não vai dar tempo, tirando o volume das dois cones. Esta figura é a figura que eu usei para explicar esferas. Então, se você quiser visualizar essa figura ou o cálculo que eu fiz, assista o comecinho da aula de esferas, que eu faço exatamente esse desenho.
tá? Faz o volume do cilindro, faz o volume de cada cone, tira um desses dois, né? Que você vai achar a tua resposta. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu não vou insistir em falar não, porque vai acabar. A resposta aqui vai dar, ó. Olha que legal. 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da esfera exatamente. Por quê? Porque é a partir desta figura que você chega na fórmula do volume da esfera. Isso chama-se anticlepsidra, esse treco aqui. Anticlepsidra. Esse é o nome. Beleza? Foi diferente, pelo menos para mim foi, né? Espero que vocês tenham gostado. Não precisa responder no grupo, não. Manda no particular. Jaime, não faz mais isso, não. A aula não rendeu, ou a aula foi legal, tá? Fico aguardando aí o retorno de vocês. Um beijão para vocês, boa semana, viu? Tchau, para você também, Jaime. Tchau.